Bom dia, irmãos. Quase tarde, né? Paz do Senhor para todos. Eu me chamo Edmário, mas uns me chamam de Mário. Por isso que eu coloquei até esse boné aqui. Mas eu vim falar hoje sobre uma revelação que Deus me deu antes de ontem, um sonho que eu tive, e confirmou esse sonho através de um sonho que a nossa missionária querida Dani, né, que eu sigo ela há muitos anos já, ela teve. Deus confirmou através do sonho dela também. Bom, começou com o sonho foi antes de ontem à noite, começou assim. Eu estava andando pela rua, até que de repente veio uma mulher na minha direção, aqui na cidade onde eu moro, né, que é Brasília. E de repente essa mulher estava me dando uma camisa de social branca com umas listras azuis, linhas assim, azuis. E ela, olha, tá vendo isso aqui, jovem? Aí eu, tô. Então, ó, você tem que começar a usar essas roupinhas aqui, viu? Eu perguntei, uai, como assim? Ah, não, porque essas roupinhas suas já estão muito velhinha. Tá muito velhinha já, sujinha. Você precisa usar essa roupinha que tá bem mais nova. Aí eu, ok. Peguei a roupa e simplesmente eu dobrei e guardei. No momento em que eu guardei, eu olhei para um lado assim, quando eu olhei para a minha frente, a mulher já tinha desaparecido. Ela tinha sumido já. Então eu estranhei, mas continuei andando. Com o passar do tempo, a noite foi caindo, dando 6 e pouco da tarde, por aí a noite foi caindo. E ia ficando escuro, como o dia a dia normal, como qualquer outro. Só que eu notei no sonho, eu senti no sonho, que aquela noite não estava normal. Aquela noite era algo diferente. Não sei explicar como, mas eu senti que aquela noite não estava normal. Continuei andando e olhando para o céu, sempre prestando atenção que a noite estava muito estranha. E de repente, enquanto a noite caía, as luzes dos carros, as luzes das estrelas, da lua, as luzes dos postes, estava começando a se apagar, porque tipo, é como se a energia estava enfraquecendo ou as luzes não conseguiam simplesmente iluminar aquela escuridão. Estava estranho. Enquanto eu andava, eu ia prestando atenção nisso. E aí, com o passar do tempo, a escuridão caiu por completo. Anoiteceu por completo. Mas aí onde foi que eu vi que não era uma noite normal. Porque quando a escuridão caiu, todas as luzes de todos os carros, de todas as praças, das casas, dos postes, nem a luz das estrelas, nem a luz do luar, nada iluminava. Foi um blackout geral. Foi totalmente preto, totalmente escuro, tudo. Não se enxergava mais nada. As pessoas começaram a gritar e eu senti, veio na minha mente, isso está parecendo a volta de Jesus. E eu fiquei andando como se eu estivesse assim, ó, querendo ver se eu batia em alguma coisa, porque eu não enxergava nada, não existia luz. Não existia luz, gente. Era simplesmente treva. Era simplesmente escuridão. Não tinha nada que iluminava. E as pessoas correndo para lá e para cá, porque dava para ouvir. E eu comecei a clamar pelo nome de Jesus. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Já é a volta de Jesus, tem misericórdia, Deus. E de repente, quando eu bati o olho assim na minha visão para cima, né? Eu vi esta coisa aqui. Eu desenhei, não pintei totalmente a folha branca, porque minha coleção preta não está aqui. Senão eu teria desenhado da forma que eu vi. Eu vi isso. Porque ele está em perspectiva. Está em perspectiva, assim, ó. Por isso que, entendeu? Meio oval. O que é isso? Isso era um relógio que apareceu no céu. Isso aqui era um relógio. E ele estava marcando as horas. E esse símbolo pequeno, ele fazia isso. Ele deu uma volta completa, quando chegou aqui, ele acelerou mais um pouquinho, e foi acelerando mais um pouquinho. Quando chegou perto de dar 12 horas, ele diminuiu um pouco e ficou um pouco mais lento, mais devagar. E não fazia barulho de tic-tac, como algumas vezes a gente tem sonhos assim ou coisa parecida, mas não fazia.
O que ele fazia era um som grave, muito alto, que ecoava. Tipo desse jeito. Como se tivesse até coisa na minha garganta, fazendo isso. Mas assim, só que era muito alto, tremendamente alto, e ecoava várias vezes. E depois começou a vir uma música, tinha toques, tinha batuques, tinha sons ritmados, então deu para ouvir que era uma música que estava vindo. E depois uma voz suave, mas uma voz alta e ao mesmo tempo meio grave, na qual ela falou, e vinha justamente da banda do relógio. Esse relógio estava no céu e era gigantesco, não tinha tamanho para descrever. E a voz falou: se prepare, pois o tempo está acabando. Foi na hora que eu desesperei, senti um medo tremendo, porque eu coloquei na minha mente: é a volta de Jesus. O arrebatamento vai acontecer e vai ser agora. Então eu caí de joelhos, comecei a clamar pelo sangue de Jesus, comecei a chorar, comecei a gritar com toda a minha força: Deus, tem misericórdia, Deus. Jesus, tem misericórdia de nós, Pai, perdoa nossos pecados, nossos erros. Como a gente ora no dia a dia, mas eu orava com muito medo, com muita força, certo? Enquanto a terra começou a tremer. A terra começou a tremer. A terra ao meu lado e na minha frente começou a rachar. Foi quando eu coloquei na minha mente: não tem mais para onde correr. É a volta de Jesus. E eu continuei gritando e chorando, caí de joelhos, coloquei a cara no pó, literalmente a cara no pó. Coloquei literalmente a minha cara na terra, no chão. E comecei a gritar cada vez mais e tudo se destruía. As pessoas gritavam, tudo tremia, poeira começou a subir. Dava para ver aquela coisa esfumaçada passando na minha frente. Dava para sentir tudo. Então eu vi que a poeira cobrindo, tudo se destruindo. Enquanto aquele relógio fazia aquele barulho, enquanto a música aumentava o som dela, e eu via a volta de Jesus. E a terra está acabando. E continuei gritando mais alto. Então, no momento em que eu estava assim, com a cara no pó, levantei um pouco os olhos, assim. Eu não levantei a cabeça, eu levantei os olhos um pouco. Eu vi um homem vindo na escuridão. E olha, o homem vinha iluminando. Ele era luz. Aleluia. Ele vinha de sandálias nos pés. Sandálias que me lembravam um pouco aquelas sandálias gregas, que tinham umas fitinhas que subiam um pouco na canela. Ele vinha andando muito devagar, vinha andando calmamente. E quando eu bati os olhos eu vi: é Jesus. Então o medo continuou, mas eu continuei clamando por ele, continuei chamando por ele, enquanto ele vinha andando devagarzinho e iluminando. Ele era a única luz que vinha no meio daquela escuridão. E tudo começou a tremer mais rápido, com mais força, e aquele relógio fazendo aquele barulho, e a música aumentando. Então foi desesperador o sentimento de horror, medo que eu senti, porque eu imaginei que eu iria ficar. E de repente, quando eu fechei o olho, que abri de novo, Jesus parou na minha frente. Eu olhei para os pés dele, abaixei a cabeça novamente, coloquei minha cara na terra e clamei mais uma vez: Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. E tudo se acalmou. Parou o barulho daquele relógio, parou aquele som, parou a música, tudo parou de tremer. Não ouvi mais ninguém gritando, não ouvi mais ninguém correndo, não ouvi mais nada, estava um silêncio. Então fui abrindo meus olhos. Quando abri os olhos, eu estava em pé, numa montanha, em um monte muito verde. E ali era a glória, era o paraíso, porque eu vi um local imenso, sem fim. Várias pessoas de roupas brancas, correndo, brincando. Eu vi crianças, eu vi jovens, adolescentes, adultos, idosos. Eu vi um lago gigantesco que vinha da direita para a esquerda, um lago que não tinha tamanho. Vi uma pontezinha de madeira, tinha sim uma ponte de madeira lá, que passava por cima desse lago e as pessoas passavam para lá e para cá. Elas sorrindo, brincando, pegavam nas mãos umas das outras, davam tapinhas e saíam correndo, brincando. Era tipo uma brincadeira, como se fosse. Todo mundo alegre, sorrindo. E vi aquele mato verde muito lindo, muito florido, cheio de flores de todas as cores que eu conheço e de formatos que eu nunca vi.
e vi várias árvores aqui perto de mim, no monte. Várias árvores com frutas estranhas, com frutas de outros tipos de cores. Eu vi uma fruta que lembrava uma manga, mas não era uma manga, era algo diferente. Então, quando eu vi tudo aquilo, aquela paz, o medo foi embora. Era paz, era alegria. E quando eu vi tudo aquilo, foi quando eu notei que era a volta de Jesus e tinha acontecido o arrebatamento. E para honrar ainda aqui a missionária querida Dani, como eu falei da confirmação, isso foi quando eu acordei de 7 horas da manhã, eu peguei o celular, abri o Instagram e lembrei de assistir uma live dela que ela fez um dia anterior e eu não tinha assistido. Então, quando eu coloquei a live, ela estava justamente usando a mesma camisa que eu vi a mulher me dando. A camisa social branca com as listras assim azuis. Falei, uai, a mesma camisa que eu vi no sonho. E ela falou justamente sobre experiências espirituais e falou sobre um sonho que ela teve dias atrás com a volta de Jesus, na qual depois eu vou compartilhar a live dela, mas vou contar um pouco aqui, na qual ela viu o relógio, ela viu uma pessoa se mandando ela apressar, senão não daria tempo dela trabalhar. Ela viu o céu ficar escuro, tudo ficar em trevas, certo? Onde ela não conseguia enxergar praticamente quase nada. E ela pegou uma bicicleta e correu para chegar em casa para fazer algo lá. Eu quero que vocês assistam a live para vocês verem. E aí ela viu um homem que estava com as garrafas com mel dentro, algo assim. E Deus confirmou através do sonho dela o mesmo sonho que eu tive. Então, gente, Deus está alertando, assim como Ele alertou que o tempo está passando, o tempo está acabando e se prepare. Quem tiver alguma coisa para liberar, que libere. Porque eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de católico ou evangélico. Eu estou falando da volta de Cristo que vai vir para todos nós, independente da religião que você segue. E aqueles que tiverem com o coração cheio do mundo ficarão. E quem estiver buscando santidade e arrependimento a cada dia para agradar o coração de Deus, para continuar caminhando com Deus, que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é aquele que persevera até um certo ponto, desiste, para e volta a ser o que era. É aquele que persevera até o fim. E o tempo está passando. A volta de Cristo está perto para acontecer. Foi num dia normal como qualquer outro, assim como a palavra de Deus diz, o Filho do Homem vai vir quando a gente menos espera. Fique na paz e agradeço. Paz de Cristo a todos.